Oi pessoal, mais uma videoaula deste módulo de número 4. Vamos agora falar de ondas estacionárias. É mais uma daquelas propriedades extremamente interessantes, extremamente úteis, que decorrem dessa superposição de duas ondas, no caso duas ondas harmônicas, né? A figura que está aqui no fundo da tela, né, um violino, né, qualquer instrumento de corda, aliás, qualquer instrumento musical, seja de corda, seja de sopro, esses instrumentos funcionam baseados em ondas estacionárias. Então vejam como é muito importante o entendimento do que vem a ser uma onda estacionária, e mais ainda, né, já há quanto tempo que o homem aprendeu, né, a utilizar esses instrumentos, e no fundo ele já vinha desenvolvendo então essa física, essa matemática relacionada com essa questão de propagação ondulatória, no caso ondas estacionárias. Veremos que é uma onda bem interessante, porque diferente de outras formas de ondas, uma onda estacionária ela não propaga energia no espaço e no tempo, mas sim armazena. E isso faz com que esse tipo de onda seja extremamente interessante. Vamos então ao estudo de ondas estacionárias. Bom, ondas estacionárias, nós vamos ver que aparece então aí a figura da ressonância, que é muito importante. A onda estacionária decorre da interferência de duas ondas que possuem a mesma amplitude, a mesma frequência, mas que se propagam em sentidos opostos. Eles estão na mesma direção também, mas se propagam em sentidos opostos. Então vamos imaginar que eu tenho uma onda y1, né, então unidimensional, que se propaga com velocidade v no sentido do eixo x para a direita. E uma segunda onda que se propaga com velocidade menos v. Notem o sinal mais que aparece ali na função de onda, que é a clara denotação de que é uma onda que se propaga no sentido negativo do eixo x, menos v, portanto. Né? E mais ainda, consideramos, sem nenhuma perda de generalidade, que as fases iniciais são nulas. Realmente não tem importância nenhuma a questão da fase inicial nessa discussão. Né? A onda resultante é simplesmente a soma das duas funções de onda, como vimos, acontece em toda e qualquer propagação ondulatória, qualquer superposição de duas ondas, a onda resultante é simplesmente a soma das duas funções de onda. Está lá então. Né? Temos aí a soma das duas funções de onda e, novamente, vamos aplicar a propriedade trigonométrica de que cosseno de alfa mais cosseno de beta é duas vezes cosseno de alfa mais beta sobre 2, cosseno de alfa menos beta sobre 2. Né? Temos aí, então, já considerando os alfa e beta bonitinho ali e tal, juntando tudo, temos a nossa função de onda resultante. E aí a gente observa que o fato de agora nós temos duas ondas, uma se propagando para a direita e outra para a esquerda, faz com que apareça no primeiro cosseno, tem ali um termo menos ômega t e um termo mais ômega t, os dois vão se cancelar. No segundo termo, temos ali o kx menos kx, também que vão se cancelar. Resultado dessa história, a função de onda resultante vai ser duas vezes a cosseno de kx vezes cosseno de ômega t. Olha só que interessante, a função que aparece aí agora, ela é diferente daquilo que nós falamos lá no início, né, do estudo da propagação ondulatória. Dissemos que a função de onda sempre pode ser escrito como uma função matemática cujo argumento era x menos vt. Então isso apareceu até agora sempre. Né? O kx menos ômega t, na verdade, bota o k em evidência, fica um k que multiplica x menos vt. Então sempre teve o x menos vt no argumento da função de onda. E agora não. A soma dessas duas funções de onda levou a uma função matemática que não tem mais o x menos vt. Tem um cosseno de kx que multiplica cosseno de ômega t. Isto, né, significa que a onda resultante é algo diferente. Né? A onda, ela não propaga mais energia. Ele armazena energia. Ele não está transportando energia de um lugar para outro. E dá para entender isso, né? Porque se eu tenho duas ondas de mesma amplitude se propagando em sentidos contrários, significa que a onda da direita, que vai para a direita, está transportando energia para a direita. A onda que vai para a esquerda está transportando energia para a esquerda. Se a amplitude é a mesma quantidade de energia está fluindo para a direita e para a esquerda, de modo que o saldo final é zero. Ou seja, em média, a energia ele não é propagada. Ele fica ali naquele sistema armazenado entre os dois nodos. Mais ainda,
né? Através do nódo não passa energia, né? Apenas fica então a vibração ali nos ventres, né? Podemos analisar isto, né? Agora já pensando em instrumentos musicais, né? O caso da onda estacionária que se forma numa corda fixa nas duas extremidades. Como é que isso acontece? Imagine que eu tenho uma corda fixa nas duas extremidades. Do lado esquerdo, aquele triângulo é um vibradorzinho que gera pulsos ondulatórios. Então, num dado instante, ele gera um pulso, né, uma corcovazinha, que vai se propagar com velocidade v para a direita. Ele chega lá na outra ponta, onde a corda está amarrada. Aí ele vai tentar jogar a ponta da corda para cima, né? Então, tem uma ação jogando a parede para cima, a parede reage, jogando para baixo, e agora a corcovinha, então, volta para baixo, né, que é exatamente a reação. A parede joga o pulso ondulatório para baixo, ele retorna até o início com a corcova para baixo. Quando ele chega ali, aí é a situação de ressonância. Se exatamente na hora que ele chega, o nosso triângulozinho estiver gerando um pulso para cima, ele vai gerar uma onda para cima, que vai somar ao anterior e vai ter então uma corcova com uma altura 2 vezes maior. Essa é a condição de ressonância, que ele chegue na extremidade esquerda de volta, exatamente na hora que o vibrador está girando uma onda para cima. A condição é que o caminho todo percorrido pelo pulso, que é 2L, né? Se a corda tem comprimento L, ele vai e volta. Então, L na ida, L na volta, 2L. Isso aí deve ser um múltiplo inteiro de comprimento de ondas, para que lá na chegada, junto ao triângulo, coincida exatamente com o momento que está sendo gerado um pulso novo para cima. E aí, temos a ressonância. Então, a condição é 2L igual ao múltiplo inteiro de lambda. E aí é só lembrar, em termos de frequência, né, que lambda é velocidade sobre a frequência, portanto, né, 2L igual a NV sobre F, ou seja, a frequência é o múltiplo inteiro de V sobre 2L. Então, essas são as frequências das ondas estacionárias que podem ser formadas numa corda de comprimento L, né? E a velocidade está ligada com a tração que está exercida sobre a corda. Como na corda, então, a velocidade é a raiz de F sobre μ, né? F é a força que traciona a corda. Temos, então, a condição de ressonância, né? F vai ser um múltiplo inteiro de F1, onde F1 vai ser V sobre 2L, ou seja, 1 sobre 2L, raiz de F sobre μ. Então, está lá toda a condição de ressonância, né, para a oscilação. Isso leva, então, àquela nossa ideia de frequências naturais de oscilação. Uma corda, conforme as características físicas, comprimento, densidade de massa e a força que traciona, ele apresenta algumas frequências naturais de oscilação que levam a essas ressonâncias. As frequências naturais são múltiplas inteiras da frequência F1, e o F1 é V sobre 2L, que é igual a 1 sobre 2L, raiz de F sobre μ, como já vimos na tela anterior. Então temos ali as ondas estacionárias que são formadas e que levam então a nosso instrumento musical, né? Como é que funciona o instrumento musical. Temos ainda as cordas fixas em uma extremidade e livre na outra. Então imagina ali, lá do lado direito, imagina tem uma haste, tem um anel, e a corda, então, daquele lado, ele tem toda a liberdade para se mover para cima e para baixo. Agora, quando a onda chega, ele empurra para cima, e na hora que ele empurra para cima, não é mais uma parede fixa, o anel cede e ele vai para cima e então rebate o pulso de volta sem jogar para baixo. Portanto, ele volta por cima e chega lá. Agora, para que ocorra a ressonância, tem que coincidir exatamente com o instante em que lá naquele vibradorzinho está girando um pulso para baixo, porque assim ele volta por baixo. E nessa hora, a condição de ressonância é que a ida e a volta, 2L do comprimento total, seja um múltiplo inteiro ímpar de lambda sobre 2. Exatamente essa é a condição para que coincida o retorno do pulso ali por cima com a geração de um pulso para baixo, né? Em termos de frequência, agora, tudo se repete, né? Lembrar que o lambda é V sobre o lambda é igual a V sobre a frequência, isola a frequência do outro lado, e temos então as condições de frequências, frequências naturais. Lembrar que então é um múltiplo inteiro ímpar da frequência F1, e o F1 vai ser V sobre 4L, que é diferente do caso da corda fixa nas duas extremidades, que era V sobre 2L. Então, essa é a diferença para a corda fixa em uma extremidade e livre na outra. Esses dois tipos de cordas, né, fixa nas duas extremidades ou livre numa delas, basicamente é a física que leva a entender como é que funciona um instrumento musical
de cordas, né? Veremos mais adiante que isso também pode ser aplicado para instrumento de sopro. Todo instrumento musical ele se baseia na geração de ondas estacionárias no seu dispositivo. Seja ele uma corda, seja ele um tubo onde a gente faz pressão, né? Então, são essas as físicas relacionadas, né, a física relacionada com os instrumentos musicais. Por hoje é só, gente. Obrigado e até a próxima.